Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Laboratório EAD. É um prazer estar com você aqui hoje. Como você sabe, o canal Laboratório EAD trata sobre assuntos de regulação, educação à distância. E no vídeo de hoje não é diferente. A gente vai falar sobre o marco regulatório. Nós da Content Tech estivemos ali no na 29ª edição do CIAED, né, evento ali criado pela ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância, e dentro do evento ali teve um espaço onde alguns componentes do INEP, né, principalmente ali na área de regulação, como o professor Ulisses Teixeira e entre outros componentes ali do INEP, apresentaram para o público que estava ali como seria a ideia, né, ali uma ideia basicamente, não está todo o projeto ali, mas qual era a ideia desse novo marco regulatório. Então foi trazido para a gente ali o que estava sendo discutido e quais as primeiras medidas que eles iriam tomar para mudar e transformar aquele instrumento avaliativo. Bom, nessa apresentação tinha lá o diretor de regulação, o diretor ali de visitas, então tinha todos aqueles componentes ali, as pessoas que estavam envolvidas nesse processo avaliativo, que estão envolvidas, e teve uma apresentação via slides, né? Então eles apresentaram ali nos slides, primeiro eles começaram apresentando dados ali do ensino e do censo, né? Os dados que o censo trouxe, né? Que foi esse censo que foi responsável ali por essa suspensão da oferta de curso de graduação, e depois as mudanças que eles estavam pensando, que estava sendo proposto ali para acontecer. Eu vou deixar, quem quiser, né, obter ali os slides, é só chamar a gente aqui nos comentários, né, e a gente pode passar para vocês esses slides aí, que é slide do INEP, então tá aberto aí para todo mundo. Então, se você deseja ter esses slides aí para saber esses dados, para ter acesso a esses dados, deixa um comentário aqui para a gente que a gente envia para você. Então, o intuito daquela apresentação foi trazer alguns dados, né, e fazer uma projeção de como seria esse marco regulatório, esse novo marco regulatório. Então, eles começaram ali apresentando alguns dados da educação, né, então apresentou alguns dados da educação à distância no país, alguns dados da educação presencial no país, aqueles dados que a gente já conhece de que a educação à distância está crescendo cada vez mais e a educação presencial tende a cair, né, e elas vão se encontrar numa linha, e que o ensino híbrido tem uma linha contínua, né? Então foram trazidos esses dados, né? Foram trazidos dados também fazendo relação entre o ensino à distância isoladamente e o ensino presencial isoladamente. Então, por exemplo, um dado importante que trouxeram do ensino à distância é que os cursos de bacharel, né, o bacharelado, cada vez mais continua se mantém ali com alunos do presencial, então tem uma tendência maior para o presencial. Já cursos de tecnólogos, né, a gente tem ali uma preferência por cursos EAD. Então tem cursos também que foram trazidos ali como pedagogia, que a maioria avassaladora são de alunos no EAD. Já cursos como direito, né, até por questões de regulação, tem uma maioria ali de alunos, tem uma maioria não, é totalmente do aluno presencial, né? Então, eles foram trazendo esses dados, trouxeram dados também no início ali de distribuição geográfica ali do EAD, né? Então, ele tem um slide ali bem representativo que mostra em 2004 como eram os cursos EAD, distribuição no país, e agora em 2024, né? Então, passando 20 anos ali, aí eles colocam as manchinhas ali de azul no de 2020, no de 2004, e a gente vê que em 2024 a gente já está totalmente contaminado com aquela mancha azul, né? Então, o primeiro ponto ali que eles trazem são esses dados ali. Por que eles trazem esses dados? Primeiro, para justificar que a transformação ali que está tendo na regulação se dá principalmente por conta dessas análises, né? Se dá principalmente por conta desse último censo. Então, a gente teve um aumento gigantesco da oferta de cursos EAD, uma adesão gigantesca, e começou a se olhar com um olhar diferenciado, com um olhar especial para os cursos à distância. Então, vamos ver como que está esses cursos à distância e vamos repensar esse instrumento avaliativo. Até porque o instrumento avaliativo ele foi feito presencial. Ele foi adaptado do presencial para o EAD. Mas todos são de convir que precisa ter um instrumento avaliativo que dê conta de todas a estrutura da educação à distância, né? Que
o instrumento avaliativo do presencial talvez não dê. Então tem questões como a avaliação de um AVA, né, de um sistema acadêmico. O instrumento presencial não dá conta, né? Aí adaptaram ali alguma coisa, mas não dá conta de toda a sua essência. Se o sistema acadêmico tem X, Y, Z ali funcionalidades, isso aí não está previsto no instrumento que a gente tem hoje. Então se faz necessário repensar, e foi a partir desses dados aí do EAD, da crescente do EAD, que se pensou em modificar e reestruturar esse instrumento avaliativo. Eu vou trazer uma imagem para vocês aqui agora, né? Então, vocês estão vendo a imagem aqui na tela agora, e essa imagem mostra a diferença de alunos que fizeram o ENAD do presencial e os alunos que fizeram o ENAD do EAD, né? Então, aqui dá para a gente ter alguns indícios, inclusive que o professor Ulisses Teixeira falou na entrevista dele ao TV Senado, que a gente mostrou no último vídeo do canal. Então, a gente tem ali uma escala, né, um gráfico que mostra os alunos que fizeram o ENAD do EAD e o do presencial. A gente vai ver que o conceito 3 ali do EAD é o que mais está evidenciado nos dois gráficos. Então, vocês estão vendo aí, ó, tanto no EAD como no presencial, onde a gente teve o indicador ficou muito no número 3. O aproveitamento dos alunos ficaram no conceito 3, né? Aí a diferença é que, quando a gente vai para o EAD, tem muita concentração de aluno no conceito 2. Já no presencial, tem uma concentração maior no conceito 4, né? Então, o que a gente vê existe ali uma diferença, sim, né, entre os alunos do presencial e do EAD, mas como o professor Ulisses Teixeira falou, não é nada que seja substancial, tá? Então, assim, é uma diferença que é uma diferença pouca, e também existem outros fatores que vão trazer, que vão comprovar isso daí, que são aqueles fatores socioeconômicos que a gente falou no último vídeo também, tá? Eu tenho a impressão que o novo censo vai ser revelador, né? Porque, como a gente sabe, o censo que a gente vai ter aqui em novembro vai ser um censo que vai trazer para a prova alunos das licenciaturas, né? E aí, quando você compara licenciatura com licenciatura, aí eu acho que a gente vai ter uma representatividade bem bacana, né? Porque os alunos da licenciatura, eles estão na sua maioria no EAD, né? Então a gente vai conseguir ver de forma mais substancial como que foi o aproveitamento daqueles alunos do EAD nesses cursos de licenciatura de formação de professores. Como eu falei, o último censo foi alunos de engenharia e alunos também ali de engenharia e alunos na área de saúde. E alunos de engenharia da área de saúde, a gente sabe que tem aqueles outros, a gente sabe que depende muito da questão da qualidade da instituição. Por quê? A instituição que vai oferecer um curso um curso de engenharia e um curso de saúde, ela pode oferecer aquele curso à distância, só que ela tem que ter recursos tecnológicos que façam com que o aluno tenha um bom aproveitamento, né? Já os cursos de licenciatura não se fazem muito a utilização desses softwares, né? Então acho que vai dar para a gente ter uma ideia mais clara ali de como está equiparado essa questão da educação à distância e da educação presencial. Então, eu acho que esse novo censo aí vai ser revelador para a gente ter indicadores muito interessantes nesse sentido. Bom, depois que a equipe trouxe aí esses dados, começou-se a se apresentar qual seria a proposta ali para esse novo ato regulatório, tá? Então, quais são as mudanças, né? Quais são as previsões, né? Vale lembrar também que foi feito um grupo de trabalho para se discutir, né, com especialistas de várias áreas da educação à distância, associações, para se pensar como que seria esse novo marco regulatório. Então ali ainda não tem algo fechado, mas o INEP já apresentou para nós algumas modificações importantes que eles pensaram para compor essa estrutura aí do instrumento avaliativo. Então, um primeiro ponto aqui que eles colocam de mudança é que a gente vai ter indicadores específicos que permitem para a gente avaliar um determinado curso, tá? Então, hoje a gente sabe que o instrumento avaliativo ele é um instrumento já fechado e que ele é genérico para todos os cursos, né? Então, a proposta do INEP, né, a proposta dos sinais aqui, é trazer um sistema avaliativo que ele vai avaliar na sua essência cada curso, né? Então,
quando eu vou avaliar um curso de letras, eu vou ter algo específico do curso de letras, né? Quando eu vou avaliar um curso de engenharia, eu vou ter algo específico de um curso de engenharia. Então, esse é um dos primeiros pontos que eles colocam ali, que eles vão trazer, que eles propõem ali trazer de mudança, que é para cada curso que tenha um indicador que permita avaliar aquele curso na sua especificidade, tá? Então, se eu vou avaliar um curso numa determinada área, não vai ser só aquela avaliação genérica, vai ter uma avaliação baseada ali em componentes de indicadores daquele curso em específico. Então, eu acho que já é um canal bem bacana para a gente começar aí essa estrutura. Eles propõem também, nesse instrumento avaliativo, acompanhar a estruturação da eficácia, né, da eficiência da instituição. Então, vão ter indicadores que vão trazer ali a eficiência, a evolução ali, o acompanhamento daquela evolução da instituição de ensino, né? E também acompanhar o egresso, né? Então, a gente tem lá requisitos que avaliam como que a instituição trata seu egresso, mas não traz nada que evidencie como que está o egresso daquela instituição. Então, se eu formei um aluno ali da área de marketing, como que está aquele aluno ali depois? Aquele aluno, ele conseguiu emprego, ele está estabilizado economicamente ali, baseado naquele emprego que ele teve. Hoje as instituições já têm uma área no seu site, né, que é uma área de egresso, mas é uma coisa bem meio que protocolar mesmo, porque se utiliza muito pouco disso. Mas a partir dessa nova exigência do MEC, que seria acompanhar esse egresso, as instituições vão ter que fazer formas mais eficazes de acompanhar aquele egresso ali, saber como que aquele aluno está depois de formado. Outro ponto também que eles levantaram aqui é a respeito da CPA, né? De incentivar uma cultura de CPA nas instituições, né? A gente sabe que a CPA já existe, né? A Comissão Própria de Avaliação ela existe nas instituições, mas também, às vezes, é algo meio protocolar. Então, pensar em indicadores, né? Então, está proposto aqui pensar em indicadores onde a gente consiga incentivar a comunidade acadêmica a estar participando, não só a partir de um relatório, de um formulário, mas estar participando da CPA e propondo mudanças ali para a instituição. Então, seria uma CPA mais ativa. Outro ponto também seria o acompanhamento da carreira docente do professor. Isso aí mais nos cursos de licenciatura, né? A gente viu lá na entrevista do Ulisses Teixeira, ele falando que hoje o INEP consegue mapear a essência até no CPF do professor. Então, você consegue ter um indicador professor por professor. E aí, eu acho que eles vão se valer desses dados, né, desse acompanhamento, desse cadastro que eles têm lá, para se valer de um acompanhamento da carreira docente desse professor. Seja as áreas que aquele professor está atuando, ou seja também uma evolução contínua na carreira, né, a partir de evolução de um professor para mestre, para doutor, evolução dentro da carreira dele docente, né? Então, esse é um ponto bacana também, que é um ponto extra, né? Extra instituição, né? Então, de novo, é uma questão do egresso. Como que está aquele professor? Como está a carreira daquele professor que eu formei? Tem um ponto importante também, que é um acompanhamento ali do instrumento avaliativo através dos dados do Cine Brasil. Então, o Cine Brasil, para você que não sabe, ele divide ali as atuações em áreas de saber. Então, você vai ter uma área para humanidades, você vai ter uma área para serviços, uma área para educação, agricultura. Então, o que eles vão fazer? A partir desses dados aí do Cine Brasil, vão trazer para dentro do instrumento avaliativo essa proposta. Então, quando eu for avaliar um curso de letras, eu vou avaliar ele a partir desse requisito aí da questão de humanidades, né? Então, assim, novamente aquela questão que a gente acabou de abordar aqui. Não vai ser um instrumento avaliativo que ele vai ser genérico, né? Para todos os cursos, a mesma avaliação. Então, não vai ser algo genérico, né? Vai ser algo aqui relacionado ali ao Cine Brasil. Então, você tem os indicadores do Cine Brasil para cada área e o instrumento avaliativo para cada curso vai estar relacionado ao Cine Brasil para cada área, tá? Então, outro fator também que foi colocado ali diz respeito ao ENAD, né? Então, vão ter modificações também no ENAD. E essas modificações são basicamente sobre deixar o ENAD mais focado numa parte prática, né? Então é aquela ideia, principalmente quando a gente vai fazer
uma avaliação da formação de professores, não dá para a gente focar só na parte técnica, né? Então, a gente tem que focar na parte didática, na parte pedagógica do professor. Então, existirá uma reformulação também no ENAD, e essa reformulação vai ter algo a ver com casos mais práticos ali do dia a dia, para o professor, para a gente observar a capacidade do professor de resolver problemas, né? Então, outra mudança que vai ter ali no instrumento, que vai trazer essa estrutura do ENAD aí para dentro do instrumento avaliativo. Outro ponto também interessante tem a ver com indicadores que sejam ali baseados no EAD, né? Então, hoje a gente não tem, como a gente já falou aqui, indicadores que sejam específicos para o EAD. Então, o MEC ali, o INEP, né, os sinais, propõe trazer indicadores que sejam relativos só do EAD. Então, por exemplo, quando a gente fala do EAD, a gente tem o ambiente virtual de aprendizagem, a gente tem o material didático, que hoje existe já no instrumento avaliativo, mas ele não é aprofundado, né? Então, todos esses fatores que são relativos ao EAD, eles vão ser mais aprofundados. Então, quando a gente está abordando ali um instrumento avaliativo, um indicador que fale sobre material didático, ele vai ter uma abrangência maior. Quando a gente estiver explorando ali indicadores que falam sobre plataforma LMS ou recurso ali, por exemplo, para laboratórios virtuais, ele vai ter uma abrangência, vai ter um peso maior ali dentro da estrutura do instrumento avaliativo. Um exemplo também de uma mudança substancial que a gente vai ter, vou até pedir para colocar aqui na tela agora, a gente vai ter ali o que eles estão chamando de objeto de avaliação. Então, além do indicador, né, específico, a gente vai ter objetos de avaliação. Então, por exemplo, o que seriam esses objetos aí? Quando a gente vai falar, por exemplo, ali de produção docente, então a gente vai falar que aquele ali está avaliando a produção docente, o que o professor produz, né? As publicações do professor. Ele vai ter subindicadores. Então, ó, eu estou colocando aqui, ó, o 1, ele gera propriedade intelectual ou direito autoral, e vai ter o ponto 2 ali também, que envolve a participação de discente ou ações com a comunidade em atividade de extensão. Então, veja, você tem o indicador, né, que o indicador, ele pergunta ali sobre a produção docente, só que ele pergunta 2 pontos. Um se ele está gerando propriedade intelectual ou direito autoral. E o ponto 2 se envolve a participação de discentes ou ações da comunidade externa, né? Então, não vai ser o que eu entendo aqui é que não vai ser um requisito binário, de sim ou não, de 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ter dimensão ele vai ter um indicador que é de nota diferente para uma estrutura ou para outra, tá? Então, assim, pode ser que o instrumento avaliativo ele não tenha, ele não gere propriedade intelectual, mas ele gera esse segundo ponto aí, que é a participação do discente, tá? Então ele vai ter esses pesos avaliados nessas subcategorias aí, ou nessas subindicadores aí que a gente falou, tá? Isso aí é o que eles chamaram ali de objetos de avaliação, vai ser uma novidade nesse instrumento. Outro ponto ali, o último ali aqui que eu trago, a gente vai ter indicadores separados para professores e tutores. Hoje, a gente sabe que a dimensão ali que trata de professor e de tutor, ela é junta. Então, ela avalia o tempo que o professor e o tutor têm de docência no EAD, ou no ensino básico, ou no ensino superior, mas sempre trazendo junto essa informação, professor e tutor. E parece que vai haver uma distinção disso, uma separação. O tutor vai ser avaliado de uma forma e o professor vai ser avaliado de outra forma. Bom, então esse daí foi mais ou menos a estrutura ali que os representantes do INEP trouxeram para a gente, né? Espero que tenha ficado claro, né? Então, é uma proposta ali de mudança, né? Pode ser que tenham fatores aqui que não vão ser contemplados, mas tem outros fatores que vão entrar, né? Então, é mais ou menos um horizonte que eles trouxeram ali naquela apresentação que teve ali no CIAED, né? Na 29ª edição do CIAED que aconteceu em Brasília. E espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma dúvida, se tem alguma colocação, se quer os slides aí dessa apresentação, não deixe de escrever para a gente aqui nos comentários, né? Solicite. Curta esse vídeo e passe aí para o máximo de colegas da área que você puder. Obrigado e por enquanto fico por aqui.